Nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre as ações da Smart Fit, o grupo Smart Fit, segmento fitness. Cada vez mais pessoas estão preocupadas com a saúde. Nesse vídeo vamos comentar sobre a empresa, no seu resultado trimestral e no final algumas notícias no mercado financeiro semanal. Talvez esse vídeo é um dos vídeos mais importantes no canal, então peço que vocês vejam até o final. Não tem concorrente na bolsa até o momento de forma direta, por meio de academias, então isso daí é uma vantagem absurda, porque até o momento somente ela conseguir captar recurso dos investidores e com isso cada vez mais tem aquela facilidade de abrir novas lojas, aumentar o seu caixa. O caixa está favorável versus a sua dívida. Também o seu balanço saiu com números positivos e o seu próximo resultado, primeiro de 2026, sairá no dia 6 de maio de 2026. A Smart Fit ela é líder de academias na América Latina, é a quarta maior rede em número de clientes, com missão de democratizar o acesso fitness de alto padrão, qualidade de vida e também bem-estar. Atualmente tem presença em 15 países da América Latina, sendo líder em número de clientes em 5 maiores países, como por exemplo Brasil, México, Colômbia, Chile e também Peru. O grupo foi fundado em 1996, 2011 tinha somente 55 unidades e em junho de 2024 passou para 1.529. Taxa de crescimento anual cerca de 33%. O modelo de negócios é dividido por meio das academias, então tem a marca Smart Fit, que é a principal fonte de receita. Também tem a Biorhythm, a Nation, então não é somente a Smart Fit. A Nation é a rede de academias, no caso de um público um pouco mais de alta renda, mensalidade cerca de R$ 550 no plano anual ainda. Bion Studio, Velocity, Aeropilates, Racebot Camp, Vidya Body, Jab House, Tonis Gym, One Pilates. Ou seja, tem diversas modalidades, musculação, yoga, pilates, lutas, então está bem dividido. Além das academias e os estúdios, tem a plataforma Total Pass, que é um benefício corporativo cada vez mais, então as pessoas querem ter o Total Pass para ter aquele benefício, para conseguir pagar menos, e é um meio que um incentivo para as pessoas conhecerem então a rede. Abrindo de fato então o seu resultado trimestral lá no site Relação com Investidores da empresa Smart Fit RE, principais fatores temos aqui somente positivos nesse primeiro momento: recorde em novas unidades, receita líquida cresceu 26% versus o quarto de 2024, geração de caixa operacional de 600 milhões, um ponto relevante a geração de caixa, lucro líquido cresceu 19%. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda, é um vídeo educativo para vocês. Essa imagem aqui, no caso, é o segmento da empresa, né? Então, por exemplo, tem a rede de academias, Smart Fit, Biorhythm, a Nation, como já comentei, estúdios também com pilates, box, a parte de lutas, yoga, pilates e também o Total Pass, que é um agregador de benefícios corporativos. O Total Pass, o market share aqui no Brasil está cerca de 29%, ou seja, tem altas chances de aumentar o seu público, então um terço ali, um pouco menos de um terço tem o Total Pass, então acaba sendo uma boa oportunidade para a empresa aumentar então o número de clientes. O México já tem cerca de 80%, o Brasil e o México é um dos principais na qual a empresa atua. Evolução no número de academias no terceiro trimestre versus o quarto de 2025 cresceu 217 unidades em um único trimestre. Então eles estão expandindo em uma velocidade muito rápida. Cada unidade Smart Fit própria gera em média de 4,3 milhões anual e no total aumentou 30% da sua receita líquida anual. A depreciação é o desgaste dos bens físicos, então, por exemplo, as máquinas, tem também os ar-condicionado, a reforma do imóvel. Cada ano que passa, as máquinas vão ficando mais velhas, precisando de manutenção ou então substituição. Exemplo, a cada R$ 100 que entra de receita, 11%, pelo que vocês podem verificar ali na parte de maduras, são reservadas para cobrir os desgastes. As máquinas são todas próprias, algumas redes de academia elas alugam para ter menor custo ali para abrir uma nova unidade, mas Smart Fit não, são máquinas próprias.
Tem a questão também do benefício, né, do imposto de renda, na qual ela tem esse benefício diante que as máquinas são próprias. O modelo de franquias talvez seja interessante para a empresa, como a marca já deu certo, então é somente expandir por meio dos investidores e o lucro talvez seja mais interessante, talvez a empresa está pensando nisso mais para frente. Lucro líquido recorrente, seus investimentos cresceram bem anualmente, mais 26% de um ano para o outro, e o CAPEX, que é os investimentos, subiu 26% 2024 para 2025. A dívida líquida está controlada, cerca de 1,78 vezes, está bem saudável, um caixa de 3,4 bilhões, ali na imagem está em milhões, dívida mais alongada, a maior parte, como vocês podem ver, em 2029, e seu caixa já paga suas dívidas até 3 anos e pouco ali, vocês fazendo as contas. Dívida por região é bem dividida entre o Brasil e México, e depois a outra porcentagem é de outros países. Resumindo, então, ela tem presença em 16 países, a maior parte é no Brasil e também no México, com possibilidade então de aumentar nos outros países, e também tem diversas marcas, não é somente a Smart Fit, como já comentei, tem somente números positivos, a geração de caixa está sendo boa, parte de dívida está mais alongada, mais controlada, não está endividada no momento, na minha opinião, sendo 2 vezes, né, o indicador, e está com um bom caixa. Vamos aqui aos indicadores agora, a cotação em 18,22, dividendo últimos 12 meses 5,71%, acabou sendo bom. Valorização do papel desvalorizou 17,96%, enquanto o Ibovespa subiu 51,15%. Esse beta baixo é que ele não acompanha o índice Ibovespa, lembrando que o beta do Ibovespa é 1, então cada vez menor é que as ações oscilam menos de acordo com o mercado. Margem líquida de 8,82%, P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 2 vezes, está um pouquinho mais esticado, e o ROI de 11% acaba sendo bom. Dívida líquida sobre o EBITDA de 1,03 vezes está bem controlado. Agora, de algumas notícias no mercado financeiro semanal de outras ações, o primeiro aqui tem quem ganha e quem perde no primeiro trimestre de 2026. O BTG ele deu a sua opinião nas suas apostas no varejo. Primeiro, o setor farmacêutico, as ações da Raio Drogasil impulsionada pela demanda por medicamentos, e a Panvel também com ganhos no indicador vem das mesmas lojas e também da sua rentabilidade. Além disso, temos a Smart Fit, apareceu aqui a Trackfield, Pets com expansões agressivas, essas 3, e no e-commerce o Mercado Livre segue como principal destaque com aumento do volume bruto de mercadorias, mas com pressão nas margens devido aos seus investimentos. Fundo imobiliário RZAT11 anuncia a venda de imóveis e cotistas vão sair ganhando, veja os detalhes das operações. Eles têm uma gestão ativa, o que causa então uma geração de valor ao acionista. Imóvel logístico no Mato Grosso por 53 milhões sendo à vista, e também um empreendimento comercial no interior de São Paulo, cerca de 16,5 milhões. Ganho estimado para o fundo é de 8,75 milhões aproximadamente, o que quer dizer então R$ 2,39 por cota. Prazo de conclusão é de até 30 dias, então não está 100% finalizado ainda. Alguns indicadores aqui desse fundo que eu verifiquei, achei muito importante, então cotação de R$ 94, entregou bons dividendos 13,28%, valorizou a sua cota 17% nos últimos 12 meses, e o P sobre VP negociando abaixo do seu valor patrimonial, valor em caixa de 4,32%. A ação da Log já subiu, mas ainda pode estar barata, então o CEO da Log deu a sua própria opinião. O mercado com demanda aquecida nos galpões logísticos, ocasionada pelo aumento do comércio eletrônico, repreciação de contratos e mudanças estratégicas. Então, segundo o CEO, as ações ainda não precificou completamente o potencial da empresa. O cenário da queda de juros é positiva para as ações. A expectativa é aumentar 2 milhões de metros quadrados de área bruta locável até 2028. E verificando seus indicadores, a margem está alta e a dívida líquida de 3,55 vezes é um ponto de atenção a quem é acionista.
A Allos se une à Kinea para criar fundo imobiliário de shopping centers. Confira os detalhes da parceria. Então teve uma união então da empresa Allos e Kinea criando um fundo imobiliário. Ainda não foi divulgado o ticker, mas contará com 7 empreendimentos. Vou deixar uma imagem aqui para vocês lá do site da notícia. Então tudo lá do site do Seu Dinheiro, caso vocês queiram verificar a notícia. Então basta vocês pesquisarem lá e entrar no site Seu Dinheiro. A taxa de retorno em dinheiro que o imóvel gera anualmente em relação ao seu valor de mercado, então é um indicador de cap rate, está em 9,5%. O nome é Kinea Allos Malls Fundos Imobiliários. E o BTG reforça a compra das ações da Allos 3, dividendos de até 12%. Saiu recentemente também essa notícia, foi ontem. Esse fundo imobiliário é o favorito da XP para se proteger da inflação e ainda conta com dividendos de 11,5%. XP ele avaliou o mercado e citou então o fundo imobiliário MCCI 11, que é o Mauá Capital Recebíveis, segmento de papel, possui carteira de crédito de baixo risco na visão dos analistas. Atualmente, 76% do patrimônio está alocado em 26 CRIs indexados então ao IPCA, por isso que está protegido diante da inflação. Expectativa de dividendos é de 11,5% para os próximos 12 meses. A minha opinião referente aos fundos de papel é que no cenário atual, com a taxa de juros bem alta, acaba sendo um pouco mais arriscado, porque as dívidas ficam mais altas, né? Mas agora, com o cenário de queda da taxa de juros, acaba sendo uma oportunidade, mas é um ponto de atenção a taxa Selic para esses fundos de papéis. Alguns indicadores aqui do fundo, como já comentamos aqui, né, sobre o fundo, vamos aproveitar e comentar dos indicadores. Entregou 12% de dividendos, valorizou 27%, enquanto o IFIX, que é o índice geral de fundos imobiliários, aumentou 17%. Então aumentou acima do IFIX a cotação desse fundo imobiliário. O P sobre VP está certinho em 1, então negociando exatamente o seu valor patrimonial, e o valor em caixa está um pouco relevante, está mais que 5%, então 7,30%. Com o começo da queda da taxa de juros, qual que é o investimento de fundos que acaba sendo melhor para ter os dividendos mensais e ainda isento de imposto de renda? Fundos de infraestrutura, fundos de agronegócio ou então dos fundos imobiliários. O BTG ele divulgou a sua lista de fundos para esse mês de abril, então para quem quer viver de renda, para quem quer também essa isenção tributária, né? Temos algumas listas de fundos divididas então em nome de fundo, alocação, estratégia e o dividend yield anualizado. Pause caso vocês queiram as informações melhor, então dividiu em fundos imobiliários, depois o fundos de infraestrutura e também a sua carteira de fundos do agronegócio. Petrobras dobrou o capital do acionista em 5 anos, mas quadruplicou o dinheiro de quem reinvestiu os dividendos. Olha que notícia importante, desde abril de 2021 até agora, dobrou o capital, mas quem reinvestiu os dividendos quadruplicou. Isso é a importância dos juros compostos, né? Sempre então reinvestindo os dividendos. Tem alguns exemplos, caso você tenha algum filho, tem alguns objetivos, né? Que você pode então investir e depois com os rendimentos sempre aportar novamente, que vai ter os juros compostos a seu favor, e quando ele fizer 18 anos vai ter um bom capital. Aqui está um gráfico para facilitar para vocês, então reinvestindo dá uma boa diferença do que somente ter as ações ali em carteira. Petrobras está com um projeto de 2,2 bilhões, o que pode monitorar os reservatórios por meio de sensores, cabos ópticos, ou seja, poderão verificar como que o reservatório reage à produção, elevando o potencial de extração e consequentemente tendo esses dados mais sólidos melhora demais a tomada de decisões operacionais. Hoje o pré-sal corresponde a 92% da produção nacional, previsão de término agora da segunda fase está para 2027. Verificando seus indicadores, ela gera muito caixa versus a sua dívida e valorizou bastante, cerca de 69% nos últimos 12 meses. Sua dívida está bem controlada, menos de uma vez, então está bem saudável em relação à sua dívida. Aquisição de pesos, o JHSF compra o Enjoy Punta del Este, ícone entre os maiores cassinos da América Latina. O complexo fica no Uruguai, agora com mais uma exposição, né, em hotel e também cassino no mercado de alto padrão. O plano é transformar um projeto de multiuso na alta renda, com os hotéis marca Fazano, os restaurantes, então tudo ali próximo do outro, né, tem os seus shoppings também, cassino e também unidades residenciais, e com uma boa estratégia também, que é a de renda recorrente.
A aquisição aumentou a presença no Uruguai, antes era somente hotel com mais de 15 anos e ainda depende de aprovações regulatórias, então essa compra. Verificando seus indicadores, a cotação está em R$ 13,17 aproximadamente, está no segmento de imóveis, últimos 12 meses valorizou 205%, dividendos entregou também 4%, enquanto o Ibovespa ele subiu 51%. Margem líquida está em 54%, é altíssima essa margem líquida, e o indicador dívida líquida sobre o EBITDA, que é um dos principais, está em 0,21 vezes, ou seja, praticamente o seu caixa, a sua geração de caixa já controla bem a sua dívida líquida. Recentemente ela vendeu seu ativo, conseguindo levantar 5,2 bilhões, o que ajudou a empresa bastante no caixa da empresa para fortalecer, e agora surgiu essa notícia dessa aquisição e agora por meio de cassinos. Então esse foi o vídeo resumindo sobre tudo, sobre o começo, as ações da Smart Fit e também das principais notícias no mercado financeiro envolvendo outras ações. Se você tem alguma das ações, não se esqueça de comentar aqui embaixo qual que é a sua visão e tudo mais. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.